Pessoal, bom dia, tudo bem? Tem chegado algumas perguntas aqui sobre tratamento da apneia do sono com tirzepatida, famoso Mounjaro. Então, tem alguns pontos aqui para se comentar. Eu vou começar pelo que teve mais perguntas. O primeiro é, essa medicação custa, a mais barata que vieram me comentar é R$ 1.700 por mês. Isso é o preço de um aparelho de CPAP para você usar para, não vou dizer o resto da vida, mas por muitos anos. Eu tenho pacientes aqui trazendo aparelhos de CPAP fabricados em 2014, fazendo mais de 10 anos de uso. Aquele Resmed S8, Resmed S9, aparelhos que vêm funcionando com qualidade. Então a pessoa vem trocando a máscara, uma certa manutenção de R$400 por ano numa máscara. Então isso aí vai dar R$40 por mês aí, em média, para manter o tratamento da apneia. Mais uma manutenção aí de um aparelho, coisa rápida. Então, pensar nisso, né? Você vai gastar ali, vai reduzir o peso, que é muito bom, ótimo. Mas nós estamos falando aqui especificamente para o tratamento da apneia. Porque se fosse para reduzir só por reduzir o peso, aí você vai para reduzir o peso, ok? Não pela apneia. Ótimo, ter melhor peso, ok. Aí vai entrar lá com endócrino, clínica médica e outras linhas que você vai seguir com o seu medicamento. Mas quando falei específico para o tratamento da apneia, como teve essa publicação científica num jornal médico de grande relevância, hoje a gente está tocando nesse assunto dentro das consultas. Outro ponto importante aí: como vai ficar você depois de um ano? Como você vai estar depois de um ano? Então imagina, deu um ano, legal, perdeu peso, melhorou a sua apneia, reduziu ali para casos moderados, você pode até se ver livre de qualquer outro tipo de tratamento. Não é o que eu quero dizer. Se você está num quadro moderado, você pode ir para um índice de apneia que não precise nem tratar. Se não houver comorbidade, se não houver uma dessaturação importante, não houver hipóxia, pode ir. Há vários casos que eu deixo sem tratamento específico, que você repete a polissonografia e tem ali o resultado que não evidencia mais o índice de apneia, quantidade de apneias, queda de oxigênio e outras complicações de forma relevante. Então, ótimo. E se você parar? Então, resolve o cenário: apneia moderada, um índice que não é muito alto, a quantidade de eventos, começou a tirzepatida, passou um ano, vai usar para sempre, né? Passou um ano, gastou ali R$15.000, 12, 13, e aí, vai suspender? Você fez isso junto com a academia, com alteração na dieta, mudou seu estilo de vida para manutenção dessa perda de peso? Aí nós estamos num ponto importante, porque se você parar e voltar a ganhar peso, sua apneia vai voltar. Esse é o ponto que tem que se pensar, porque senão às vezes a gente está se enganando. Por isso que eu digo, tratamento da obesidade com essa classe de medicação, show de bola, aprovado, FDA, aprovado EMA, Europa, aprovado Estados Unidos. Porém, você não vai fazer isso sozinho, somente o medicamento. Senão quando parar o medicamento volta, né? Porque muito é mental, é o psicológico que interfere, por aí vai. Então vai interromper o tratamento daqui a um ano. O que vai acontecer? Vai voltar o seu peso? Se você faz por um fim estético, você está fazendo por causa de uma saúde, por causa de apneia, hipóxia, queda do nível de oxigênio, alteração cardíaca, batimento cardíaco, arritmia, hipertensão, colesterol, dislipidemia, doença arterial coronariana, infarto, né? Insuficiência cardíaca, por aí vai, para falar só da parte cardio.
Então você vai voltar, vai ganhar o peso de novo, vai voltar até a apneia. Aí começa a ganhar peso, vai o que fazer? Não, vamos fazer outra polissonografia dali mais 3 meses. Tá aí a pessoa ali ganhando peso, o que você imagina que vai acontecer, né? A apneia é grande chance de retornar. Isso aí já entra no ponto de vista da opinião de cada profissional, porque o estudo clínico, o que ele faz? O que foi publicado, né? A tirzepatida no tratamento da apneia. Pacientes obesos com apneia tratam e usam a medicação, e o outro grupo não usa a medicação. O que acontece? Quem usa a medicação perde peso, melhora a apneia. Acabou o estudo. Entendeu? Então a continuação que a gente é da vida real. Né? O que acontece depois também? Então por tal motivo, essas conversas, quando o paciente tem essa possibilidade de investir esse montante num tratamento, a gente tem esse tipo de discussão. Que veja, você está planejando uma perda de peso? Porque, olha, não tá, o que o estudo não mostra? A causa. Se é pela perda de peso, porque veja, todos que perderam peso, vamos dizer aqui a parte significante estatística, então podemos generalizar ali dentro do estudo. Quem perdeu peso, reduziu a apneia. Mas quem não se sabe se perdeu a apneia, melhorou, se reduziu por causa da perda de peso, ou se o medicamento realmente pode, possivelmente, ter um efeito dentro da fisiopatologia que é complexa de todos esses mecanismos que ocorrem a apneia do sono. Então, nós estamos aqui dentro desse recado. O que tem de interessante aqui? É muito difícil fazer estudos ao longo do tempo das pessoas perdendo peso, quem tem apneia ou não. Porque muitas variáveis envolvidas. Então nós temos estudos, um dos quais eu tive o prazer de ser um coautor, participar da publicação, redação e os processos do estudo, onde a gente avaliou pacientes em cirurgia bariátrica, fazendo exame do sono antes e depois. E não eram todos, posso dizer isso, não foram todos os pacientes onde, mesmo perdendo peso ao longo de um ano, que a apneia se resolveu. Então um ponto interessante também para você manter aí. Fechado então? Tirzepatida, perda de peso, funciona para perder peso? Funciona. Funciona para tratar a apneia? Eu não sei se a gente pode chamar isso de tratamento da apneia, mas não deixa de ser. Ok? Não deixa de ser também um tratamento, apesar de co-indireto. Então o que eu posso dizer é que eu não indico para o tratamento da apneia, mas eu encaminho os pacientes para perda de peso, controle do peso com os seus médicos que fazem esse tipo de atividade. Então está indicado o controle do peso. Se o médico vai escolher tirzepatida ou outra classe de medicamento, se ele vai escolher Mounjaro, Ozempic ou tantas outras opções, aí é critério dele. Tratamento da obesidade. O que eu, Franco, como, apesar de ter feito clínica médica, pneumologia, medicina do sono e outras especializações, não entendo que seja meu papel em cenários onde existe acesso à saúde, que é onde eu trabalho, que eu tenha que tratar os casos de obesidade. Porque tem gente que faz isso muito melhor do que eu. O que eu vou trazer agora, olha, pessoas que têm obesidade associada à apneia, cada vez mais veja, trate a sua obesidade. Antes a gente falava trate a sua obesidade, já falávamos, desde que eu estava na residência médica, isso aí há 10 anos, já falava isso. Mas agora a gente vai dar mais ênfase ainda. Então agora, se você já está cansado de ouvir que tem que emagrecer e perder peso, se você tiver apneia, vai ouvir mais ainda. Forte abraço, meu nome é Franco Martins, sou médico do sono, pneumologista. Até a próxima.